Continuando com a questão 49, PUC-MG, 2015. A anemia é uma doença que atinge inúmeras pessoas em todo o mundo, mesmo em países desenvolvidos, trazendo fadigas e diminuição do desempenho físico e cognitivo. O esquema a seguir destaca alguns fatores envolvidos direta ou indiretamente na eritropoiese. Eritropoiese, está aqui um termo. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Eritropoiese. O que seria a eritropoiese? Bom, a eritropoiese é um processo natural de produção de eritrócitos que ocorre na medula óssea. Então, a eritropoiese seria a produção de eritrócitos. Lembre-se que os eritrócitos são as também chamadas de hemácias. No esquema, EPO, eritropoietina, é um hormônio produzido e liberado em resposta a baixos teores de oxigênio no sangue que passa pelos rins. Então, olhando aqui para a imagem, a gente está visualizando pelo menos 3 estruturas, né? Que seria, uma seria o fígado, a outra o rim, ou os rins, e a medula óssea vermelha. Então, alguma coisa está acontecendo aqui para que haja a produção dos eritroblastos, que são células responsáveis pela produção dos eritrócitos. Lembre-se que esses eritrócitos eles são produzidos na nossa medula óssea vermelha, dentro dos nossos ossos, certo? Então, na medula óssea vermelha acontece a produção dos eritrócitos e esses eritrócitos eles são originados de quem? Dos eritroblastos. Ações em outros órgãos vão acontecer para que haja a produção dos eritroblastos em uma situação, por exemplo, de anemia. No quesito a gente vai ver, esses órgãos como o fígado e como o rim, eles vão atuar produzindo esses eritroblastos. Antes da gente ir para as questões, é importante que a gente fique atento a algumas informações. Então, para que ocorra a eritropoiese, a medula óssea se aproveita de restos de hemácias envelhecidas e destruídas. Além disso, é necessário a presença da vitamina B12 e ácido fólico, que seria a vitamina B9, vou até colocar aqui, vitamina B9, para a formação das hemácias. Olhando a imagem aí, a gente pode ver esses 3 órgãos que participam do processo de produção de eritroblastos e que produzem os eritrócitos, também chamados de hemácias. O primeiro órgão que podemos analisar seria o fígado. Então, é no fígado que acontece a síntese de anéis de porfirina. Esses anéis de porfirina são compostos orgânicos, cíclicos e possuem uma grande afinidade por ferro. Então, quando esse anel de porfirina ele interage com ferro, ele vai produzir esse grupo chamado de grupo M. Veja que quando essa substância ela interage também com a vitamina B12 e o ferro, acontece a produção de uma molécula chamada M. Este M ele vai fazer parte da hemoglobina que será produzida na medula óssea. Através da ação dos eritroblastos, acontece essa produção. E os eritroblastos, são responsáveis pela produção não só de hemácias, mas também de outros elementos que compõem o sangue, como os leucócitos e as plaquetas. Então, os eritroblastos, além de produzir hemácias, eles também produzem os leucócitos, que são elementos sanguíneos, e as plaquetas. Então, no fígado, o anel de porfirina ele vai interagir com a vitamina B12, com o ferro, para produzir esse grupo M. Esse M ele vai atuar lá na medula óssea para que haja a produção dos eritroblastos. Havendo a diminuição da produção de eritroblastos na medula óssea, os rins são ativados, né? E aí eles são induzidos a produzir eritropoietina, que é um hormônio que é produzido em resposta aos baixos índices de células vermelhas. Este hormônio estimula a medula óssea a produzir os eritroblastos. Ficou claro aí, pessoal? Então, os rins eles vão atuar produzindo eritropoietina se a produção de eritroblastos for diminuída, num caso de anemia, né, lá na medula óssea.
Tudo ok? Voltando aí os quesitos, acho que já dá para a gente responder a questão. De acordo com o esquema e seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a afirmativa incorreta. Uma das vitaminas mostradas acima é necessária para a síntese de DNA e RNA, e sua deficiência tem profundo efeito na eritropoiese. Olha, esse quesito, ele simplesmente até aqui, ele não tem nada a ver com a situação, né, que a gente comentou. Mas é importante que a gente tenha o conhecimento da funcionalidade, das funções de algumas vitaminas. Como a gente está vendo aqui, a vitamina B12 e a vitamina B9, que seria o ácido fólico, o quesito ele está falando sobre a vitamina que é responsável pela síntese de DNA. Então, a vitamina responsável pela síntese de DNA seria a vitamina B12. Então, vamos ver aqui as funções da vitamina B12. Uma das funções seria a divisão celular, outra, produção de hemoglobina, criação da mucosa, a síntese do DNA e RNA, metabolismo de proteínas e metabolismo de gorduras. Então, essas são as funções da vitamina B12. Então, esse quesito ele é verdadeiro. Essa vitamina, que é a B12, ela faz a síntese de DNA e sua deficiência tem profundo efeito na eritropoiese, claro, porque o anel de porfirina ele vai interagir com a vitamina B12 para produzir o grupamento aí, o grupo M, para que haja a produção dos eritroblastos que vão produzir, por fim, os eritrócitos. Então, esse quesito ele não é o que a gente quer, né? Então, ele é o correto, está correto, né? Então, para nós não vale. Letra B. A anemia perniciosa surge em consequência de deficiência de uma vitamina necessária para a absorção de ferro, uma vitamina necessária para a absorção de ferro pelo organismo. Olha, é o seguinte, o ferro ele é diretamente absorvido pelas células da mucosa intestinal por proteínas chamadas de proteína, vou até anotar aqui, proteína ou proteínas, né? Proteínas canais. Ou até mesmo pela ingestão de vitamina C, né? A ingestão de vitamina C, na hora que a gente está fazendo a nossa refeição, ele ajuda também na absorção do ferro. Lembre o seguinte, para que o ferro aconteça a absorção do ferro com a atuação da vitamina C, é necessário que tanto o ferro como a vitamina C, elas devem ser ingeridos na mesma refeição, certo? Então, proteínas canais e vitamina C atuam na absorção do ferro e não a vitamina B. A vitamina B, B12, ela vai ser responsável pela ação, né, a interação com o anel de porfirina para que aconteça a formação do M, ok? Então, esse quesito seria o que a gente estava procurando. Letra B é a nossa resposta correta. Letra C. Doença renal crônica pode acarretar anemia, que pode ser corrigida pela administração de EPO recombinante. Esse quesito ele é verdadeiro. Observando a imagem, a gente pode ver que a EPO, quando administrada e atuando nos rins, contribuem para a produção de eritroblastos. Então, se houver, né, o uso de EPO aí, né, vai haver, logicamente, vai haver a produção de eritroblastos aí. Essa EPO ela vai atuar na medula óssea vermelha para que haja produção de eritroblastos. Então, esse quesito aqui ele é verdadeiro. Doença renal crônica pode acarretar anemia, sim, tudo bem. Que pode ser corrigida pela administração de EPO recombinante. Letra C está correta, então não é a que a gente estava buscando. Letra D. 3 fatores mostrados acima estão envolvidos com a síntese do grupo prostético da hemoglobina. O que seria o grupo prostético? Bom, quando falamos em grupo prostético, podemos dizer que é um componente de natureza não proteica. Não proteica. Das proteínas conjugadas, né? A hemoglobina, ela é uma proteína conjugada, né? Então, o grupo prostético é a parte não proteica dessa proteína. E essa parte, esse grupo prostético, ele é essencial para a atividade biológica dessa proteína. Os 3 fatores que compõem o grupo prostético da hemoglobina são o grupo M,
o átomo de ferro e o anel de porfirina. Então, esse quesito ele é correto, ou seja, ele não é o que a gente estava procurando. Resposta correta, letra B.